Muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. Vamos aos destaques que corporizam a edição de hoje. Classe médica acusa o governo de ameaçar presidente da Associação dos Profissionais de Saúde de morte. População no distrito de Xemba está preocupada com ataques de crocodilos. Já há registros de 3 mortes. Locomotivas da Beira afinam a máquina com olhos postos numa vitória diante do Costa do Sol, no Caldeirão. Muito bem, abrimos a edição de hoje com a notícia que dá conta, portanto, que a Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e, portanto, Solidariedade de Moçambique acusa o governo de ameaçar o presidente de morte. Esta agremiação diz que o governo não se importa com o bem-estar e saúde do povo. Em uma conferência de imprensa realizada na manhã deste sábado na cidade de Maputo, a Associação dos Profissionais de Saúde mostrou-se indignada pela recusa do governo de atender às preocupações da classe. Quanto às condições do trabalhador, o governo categoricamente não possui verbas para pagar salários adequados aos funcionários de saúde, mesmo sabendo que este é um direito adquirido e não um favor. De tudo, quando foram as inquietações apresentadas pela associação, nenhuma delas foi satisfeita com resultados tangíveis, pois do lado do governo apenas houve reporte de negociações verbais efetuadas com entidades que não puderam ser aprovadas e que tais negociações realmente ocorreram. No entanto, o governo tem 4,5 mil milhões para suportar as eleições do mês de outubro. Também comprou 45 viaturas luxuosas avaliadas em 120 milhões, contudo não tem dinheiro para comprar uma simples cama hospitalar ou um simples paracetamol. Parece que a relação de gato e rato entre o governo e os médicos não está para o fim. Hoje, a classe médica acusou o governo de ameaças de morte ao presidente da Associação dos Profissionais de Saúde Unidos, Anselmo Muchave. O governo, como sempre se habituou a enganar, pediu uma trégua de 60 dias, os quais serviram para ameaçar o presidente da associação, Anselmo Muchave, de morte, fazer perseguições aos membros da associação. O governo não fez esforço para resolver os acordos alcançados, resultados nos moldes acordados. A quanto das negociações, a associação reiterou que se dentro de 60 dias pedidos pelo governo não houvesse implementação e execução dos acordos no dia seguinte, após o término do prazo, retornaria à greve. Caros compatriotas, do que se pode ver e se concluir em relação à postura do governo face às nossas reivindicações é uma manobra para entreter a nossa classe com falâncias. Os profissionais garantem que não vão deixar de lutar pelos seus direitos até que o governo crie condições para a prestação de serviços adequados aos utentes. Grande falta de vontade de ver a greve terminada e falta de interesse em ver os moçambicanos a poderem gozar do seu direito constitucional, que é a saúde. Caros compatriotas, é pena que o governo não se importa com o bem-estar e a saúde do povo moçambicano. Os governantes porque os governantes não vão às unidades públicas, nem unidades nacionais. Nós nos importamos e não calaremos e nem deixaremos de lutar para obrigar o governo a criar condições para a prestação de serviços adequados aos nossos utentes. Nesta senda, após a consulta feita aos membros a nível nacional, não nos resta mais nada a não ser comunicar ao governo a retoma da greve geral dos profissionais de saúde a partir das 7 horas do dia 20 de 8 de 2023, com duração de 21 dias prorrogáveis.
Queremos sublinhar que só retornaremos às atividades quando as exigências dos profissionais de saúde forem satisfeitas, incluindo da classe médica. Todas as unidades sanitárias terão inseradas a nível nacional e que o governo irá prestar os serviços mínimos. Face a esses acontecimentos, a classe conclui que o governo não se importa com o bem-estar do povo. Muito bem, vamos à província de Sofala, onde a população de Xemba mostra-se preocupada devido ao ataque de crocodilos, onde já foram registrados 3 mortes. Além de crocodilos em Xemba, há também elefantes que semeiam pânico nas comunidades, atacando pessoas, bem como devastando campos agrícolas. O administrador do distrito de Xemba, Paulo Kemba, falava na cidade da Beira, capital da província de Sofala, sobre a situação de ataques protagonizada por crocodilo no seu distrito, cujo tem sido grande preocupação. Ainda registram-se alguns casos, principalmente de ataques de crocodilo nesta fase. No primeiro semestre já registramos 3 casos de mortes por crocodilo, mas em relação ao ano passado subimos. E não é bom. Então é uma preocupação ainda para o distrito. Por outro lado, Kembo explicou que uma das formas que tem originado ataques pelos crocodilos que tem tirado a vida da população é a procura de precioso líquido. O rio está lá, e as pessoas precisam de água, temos essa carência de água a nível da Vila Sede, faz-se sentir muito mais e as pessoas acabam indo ao rio para conseguir esse precioso líquido. E como resultado sempre tem sido esses ataques. Embora estejamos a fazer um trabalho junto à comunidade, para que, junto às lideranças comunitárias, para que as populações evitem se fazer ao rio. E temos feito sensibilizações, como podem ver, quem aproximar as zonas limítrofes, as margens do rio, tem placas até de sinalização que demonstra a proibição, mas mesmo assim temos tido alguns que aí não acatam, vão ao rio. Ainda em entrevista, Kemba afirmou que, para além de crocodilos que têm protagonizado o ataque, elefantes também têm atacado a população. Temos tido alguns casos, mas neste ano ainda é um pouco reduzido, tomando em conta que a mobilidade dos elefantes ainda não se fez sentir, porque os elefantes locomovem mais no período de carência de água para aproximar os pontos de produção ou onde tem água para garantir que se alimente e bebam água. Então, por enquanto, ainda não temos casos a salientar como de vulto. Importa referir que o distrito de Xemba localiza-se na zona norte da província de Sofala. Lino Pedro, Mendes Mundai, FTV. Do país, onde o Conselho Nacional de Voluntariado juntou cerca de 115 jovens no bairro da Mafalala, na cidade de Maputo, para uma jornada de limpeza que tinha em vista incutir nos jovens a proteção do meio ambiente. O projeto Clima de Mudança é uma iniciativa da União Europeia e do Conselho Nacional de Voluntariado que busca capacitar os jovens para desafios ambientais através de limpezas em áreas locais. Segundo o coordenador do Conselho Nacional de Voluntariado, Rogério Nanza, o programa tem duração de 2 anos e vai abranger algumas províncias do país. Pouco no Museu da Mafalala. E como estão a ver aqui, está mobilizada a comunidade, está mobilizada a maior parte a juventude, está mobilizada também a administração do distrito, como também o secretariado do bairro. E todos nós estamos engajados para tornar esse ambiente muito sadio. E nós sabemos muito bem que a questão de mudanças climáticas é muito crucial no nosso país e nós estamos a fazer de forma que isso não acontece, que as próximas gerações também tenham um ambiente muito bom. Se formos a ver os resíduos que nós tiramos das valas, é uma quantidade enorme e a água no princípio não conseguia fluir, não conseguia passar, mas agora, conforme estão a ver, já passa com muita facilidade. Esta é a intervenção feita pela juventude através do Conselho Nacional de Voluntariado. A primeira fase foi realizada hoje no histórico bairro da Mafalala, na cidade de Maputo, onde juntou cerca de 115 jovens.
Bom, na cidade de Maputo, conforme eu começo, nós concentramos-nos aqui, mas já para o dia 15 de setembro, que é o Dia Internacional da Limpeza, vamos fazer uma intervenção dia 16 na praia da Costa de Sólido. A estimativa dos jovens aqui tiveram 115 jovens e depois os adultos também, 100 jovens estiveram engajados. Por sua vez, a representante da União Europeia em Moçambique fez saber que, após 2 anos de atuação, o programa pode ser prorrogado. Em termos de bairro, nós não temos uma identificação mediante os resultados de inquéritos e estudos de casos que estão a ser feitos. Só para ressaltar, este projeto não será desenvolvido apenas em Maputo, mas em Nampula, em Cabo Delgado e na Zambésia. Então, possivelmente para as próximas atividades, nós faremos uma questão rotineira, que é passar pelas outras províncias para dar mais ênfase à atividade, assim como o engajamento dos jovens. Muito bem, vamos à província de Inhambane, onde Constantino Seveno foi escolhido pelo Movimento Democrático de Moçambique como cabeça de lista para a autarquia de Inhambane. Segundo os membros e simpatizantes desta formação política, Seveno é a pessoa certa e prometem dar o seu total apoio. O Partido Movimento Democrático de Moçambique fez a apresentação pública do cabeça de lista para a autarquia de Inhambane. Trata-se de Constantino Seveno, de 45 anos de idade e é agente econômico local. A apresentação foi feita pelo delegado político do Partido do Galo nesta parcela do país. O quadro que vai encabeçar a lista do partido MDM aqui na cidade de Inhambane. A lista do MDM que vai sair vencedora nos próximos pleitos eleitorais, nesse caso, nas eleições municipais. É este quadro aqui que deve servir de espelho do partido aqui na cidade de Inhambane. É este quadro aqui que deve ser, a partir de hoje, a esperança de todos os munícipes da cidade de Inhambane. Julgamos nós que com ele vão fazer juntos uma frente forte para vencermos de uma forma convincente as próximas eleições. Eu vos apresento aqui o nosso quadro, companheiro Constantino Seveno. E a tônica dominante do cabeça de lista, que foi escolhido pelos membros e simpatizantes do partido, caso vença as eleições, irá pautar pela transparência. A melhoria da nossa autarquia precisa da governação do MDM. Então, cabe a nós fazermos valer, temos que trabalhar unidos, sem fissuras, com um único objetivo de conquistar o poder. Depois, quando conquistamos o poder, vamos perceber que aqui somos poucos. Temos muitos desafios, porque temos que governar a nossa autarquia de uma forma justa e transparente. Porque os que hoje governam é uma lástima. Precisam do povo antes de alcançar o poder. Depois de conquistar ou de alcançar o poder, já se esquecem daquele povo que foi o suporte que votou nele. Os membros do partido MDM dizem que Seveno é a pessoa certa para dirigir a autarquia de Inhambane. Daí que prometem o seu total apoio. É a pessoa ideal, é uma pessoa idônea, é uma pessoa querida e é uma pessoa que carrega muita população. Ele é muito conhecido, então o partido decidiu que ele deve ser nosso cabeça de lista na autarquia de Inhambane. Há muito trabalho árduo e o terreno está muito fértil. Escolhemos o Constantino como cabeça de lista por a criatividade que ele tem no partido e queremos que o partido prolongue para frente e vencermos. Segundo o delegado político deste partido, o processo de apresentação dos cabeças de listas irá dar continuidade nos distritos de Vilanculo, Massinga e Machixe.
Muito bem, no ano passado as províncias da Zambésia e Sofala registraram maior taxa de desistência escolar no ensino primário, com uma média acima da prevista. E no ensino secundário, as províncias de Niassa, Sofala, Inhambane e Gaza são as com maior prevalência. O insucesso escolar constitui um dos grandes problemas do Sistema Nacional de Educação. De acordo com o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, várias razões podem ser apontadas à desistência escolar, como é o caso das reprovações anteriores e os desníveis entre a idade cronológica do aluno e o nível escolar em que se encontra. De acordo com a ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Carmelita Nyamachulua, os mais recentes dados mostram que as principais províncias com nível de desistência escolar no país são Niassa, Sofala, Inhambane e Gaza. No ensino secundário do primeiro ciclo, as taxas de reprovação são mais acentuadas nas províncias de Gaza, com 40,2%, Inhambane, 29,4% e a cidade de Maputo, 25,6%, ambas acima da média nacional, que é de 19,7%. Caros colegas, a gestão escolar, a assistência às aulas, o cumprimento efetivo dos programas de ensino, a planificação diária das aulas, o funcionamento eficaz das zonas de influência pedagógica, o funcionamento pleno dos grupos de disciplina, o seguimento das recomendações das missões inspetivas e a monitoria e supervisão, a eliminação do atraso na provisão dos materiais de ensino, ainda constituem desafios a enfrentar no nosso setor. Nesse sentido, devemos nos engajar de forma vigorosa na realização das nossas tarefas, cumprindo na íntegra as tarefas previstas nas atividades planificadas, pois só com o empenho de todos e de cada um podemos garantir a aprendizagem de qualidade que todos nós almejamos. A fonte acrescenta ainda que os desafios para alocar as crianças ao Sistema Nacional ainda são muitos. Caros colegas, apesar das realizações acima descritas, os desafios ainda são enormes, considerando que muitas crianças ainda estão fora do sistema escolar, conforme os dados recentemente publicados pelo Instituto Nacional de Estatísticas. E as taxas de desperdício escolar refletidas nas desistências e reprovações no nosso sistema ainda são elevadas. Em 2022, há províncias que se destacaram com taxas mais acentuadas, aqui a saber. No ensino primário, a taxa de desistência na província da Zambésia foi de cerca de 11,9% e na província de Sofala foi de 10,5%, ambas acima da média nacional, que é de 7,3%. Quanto às taxas de reprovação, a província de Gaza lidera com 28%, cidade de Maputo com 26% e a província de Maputo com 23%. Muito bem, este é o momento de olharmos para as condições atmosféricas. Falo sim da previsão do tempo para o dia de amanhã. Obviamente vamos começar com o norte do país, de concreto para a capital provincial de Cabo Delgado. Falo sim de Pemba, que amanhã poderá estar, amanhã poderá sim marcar uma máxima de 27 graus Celsius com uma mínima de 21. Lixinga, 27 de máxima, uma mínima de 14. Nampula, 32 graus Celsius de máxima com uma mínima de 17. É a vez de olharmos para a zona centro do país, para também vermos como é que o tempo vai se comportar no dia de amanhã. Falo sim de domingo. Vamos começar com a província mais quente do país, ou seja, a chamada província mais quente do país. Falo da província de Tete, que amanhã, domingo, poderá restar uma máxima de 36 graus Celsius, uma mínima de 18. Lixinga, 27 de máxima com uma mínima de 13. Quelimane, 29 graus Celsius de máxima, uma mínima de 18. E Beira, 25 de máxima com uma mínima de 17. Depois da zona centro do país, vamos olhar para a zona sul do país e vamos arrancar com a capital provincial de Gaza. Falo sim de Xai-Xai, que amanhã, domingo, poderá ter, portanto, algumas temperaturas amenas. Saímos da zona centro do país, olhando neste momento para o sul do país.
Xai-Xai, 25 de máxima, uma mínima de 19. A chamada Terra da Boa Gente, falo de Inhambane, 26 de máxima com uma mínima de 17. E por fim, a antiga Lourenço Marques, falo de Maputo, 25 de máxima com uma mínima de 18. É o momento de olharmos para, portanto, a informação cambial referente ao dia de hoje. Vamos começar com o dólar, que pode ser, portanto, adquirido com uma moeda de 63 meticais e 25 centavos. A sua venda, 64 meticais e 52 centavos. O rand pode ser comprado a 3 meticais e 32 centavos. A sua venda, 3 meticais e 39 centavos. O euro pode ser adquirido a 68 meticais e 70 centavos. A sua venda, 70 meticais e 7 centavos. Finalmente, a libra pode ser comprado a 80 meticais e 40 centavos. A sua venda, 82 meticais e 1 centavos. Vamos observar uma brevíssima pausa. Voltamos com mais informação para si. Até já. FTV Concertos é um programa que homenageia os fazedores da cultura moçambicana, lembra os artistas e os hits que marcaram os moçambicanos, como Jeremias Mbenha, Stuart Sukuma, arrecadam prendas de casamento com festas de arroz. Fernando Chiuri, e muito mais. Não perca o programa FTV Concertos todos os domingos pelas 15 horas aqui na FTV. Muito bem, estamos de volta, renovamos votos de uma boa noite a si que está a acompanhar neste exato momento o Jornal da Noite. Vamos olhar para aquilo que é a página internacional. Saiba que os chefes de Estado-Maior dos países membros da CEDEAO continuam hoje, pelo segundo dia consecutivo, tanto reunidos tanto Accra para discutir as modalidades de uma eventual intervenção militar no Níger, na sequência do golpe de 26 de julho. Sem explicar o que aconteceu aos restantes dos drones russos, o exército ucraniano referiu ao fim do primeiro dia de reunião havida ontem em Accra, no Ghana. O comissário para assuntos políticos, paz e segurança do bloco, Abdel Fattah Moussa, declarou que a maioria dos países da CEDEAO está empenhada em participar numa eventual intervenção militar no Níger. Contudo, desde ontem, nenhuma informação filtrou sobre o teor das discussões entre os responsáveis militares dos países da CEDEAO, numa altura em que os dirigentes políticos da região referem pretender encontrar a via do diálogo com a junta militar do Níger, uma solução também defendida pelos Estados Unidos. Apesar de múltiplos apelos neste sentido, a junta militar não tem dado sinais de tensionar libertar o presidente Mohamed Bazoum, cujas condições de detenção têm estado a piorar, segundo o chefe de Estado da Nigéria, Bola Tinubu, presidente em exercício da CEDEAO, que hoje, em conversa telefônica com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, ameaçou com sérias consequências
no caso de o estado de saúde do presidente deposto piorar. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, quanto a si, denunciou com veemência a decisão recentemente anunciada pela junta militar de atacar Bazoum em justiça por alta traição, uma decisão a seu ver motivada por considerações políticas e sem fundamento jurídico. Refira-se, entretanto, que no terreno a situação continua precária. Fontes de segurança dão conta de pelo menos 28 civis mortos no início da semana em várias localidades do sudoeste do Níger, junto à fronteira com Mali e Burkina Faso, uma zona que tem sido frequentemente palco de ataques jihadistas. Internacional. Muito bem, ainda na página internacional, saiba que as Forças Armadas ucranianas anunciaram hoje a destruição de 15 drones russos durante a última noite, sublinhando que a Rússia terá, portanto, usado 17 drones explosivos de fabrico iraniano num ataque aéreo. Sem explicar o que aconteceu aos restantes dos drones russos, o exército ucraniano referiu através da aplicação Telegram que os ataques foram lançados a partir da região de Kursk e que as defesas antiaéreas foram ativadas nas regiões norte e centro, bem como o oeste do país. As duas partes do conflito, que começou em fevereiro de 2022, relataram recentemente incursões regulares de drones por ar e mar, numa fase em que a Ucrânia tem em curso uma contraofensiva para recuperar o seu território controlado pela Rússia. Na sexta-feira, a Rússia afirmou ter destruído drones ucranianos que visavam Moscou e a sua frota do Mar Negro. Por outro lado, na linha da frente, no sul da Ucrânia, as forças ucranianas entraram na margem oriental do rio Dnipro, na zona de Kherson, ocupada pela Rússia, e tomaram posições na região, confirmou o governador regional nomeado por Moscou. Entretanto, os Estados Unidos deram luz verde à Dinamarca e à Holanda para enviarem caça americanos F-16 para a Ucrânia, após os pilotos ucranianos terem sido treinados, o que foi saudado na rede social X, anteriormente designada Twitter, como uma ótima notícia pelo ministro da Defesa ucraniano Oleksiy Reznikov. Muito bem, ainda sobre a guerra na Ucrânia, sabe que a Rússia afirmou ter eliminado completamente cerca de 150 soldados ucranianos que tentavam atravessar o rio Dnipro, a linha da frente do sul da Ucrânia, onde as forças de Kiev tentaram penetrar na defesa de Moscou. Hoje, a Rússia bombardeou o centro da cidade de Chernihiv, no norte da Ucrânia, matando várias pessoas, referiu o presidente Volodymyr Zelensky pouco depois de uma cimeira entre Vladimir Putin e os seus generais. O exército russo também afirmou ter eliminado 150 soldados ucranianos que tentavam atravessar o rio Dnipro, a linha da frente no sul da Ucrânia, onde Kiev tenta penetrar nas defesas de Moscou. Pouco antes, as autoridades locais referiram-se ao disparo de um míssil balístico e instaram a população a permanecer abrigada nesta cidade que tinha sido poupada a ataques em grande escala depois de ter sido brevemente invadida pelas forças russas no início da invasão em fevereiro de 2022. O bombardeamento ocorreu no momento em que Volodymyr Zelensky visitava a Suécia, país que forneceu a Kiev milhares de armas antitanques e que pretende aderir à NATO, apesar da oposição de Moscou. O ataque ocorreu pouco depois de uma reunião anunciada pelo Kremlin na manhã de sábado entre Vladimir Putin e os generais responsáveis pela operação militar na Ucrânia, na cidade russa de Rostov-on-Don, não muito longe da fronteira ucraniana. As autoridades russas não especificaram a data da reunião, mas as imagens difundidas pelos meios de comunicação estatais sugerem que esta se realizou durante a noite nesta cidade sul do país.
A ação segue-se a uma série de sucessos reivindicados por Kiev no campo de batalha esta semana e surge depois de os Estados Unidos terem aprovado na sexta-feira o envio de F-16 da Dinamarca e da Holanda para a Ucrânia. Um vídeo difundido pela agência noticiosa RIA Novosti mostra o presidente russo vestido de fato e a sair de um jipe na escuridão antes de ser recebido pelo general Gerasimov em uniforme militar. Muito bem, voltamos já ao Solo Pátria para olharmos para a página desportiva. Saiba que o Ferroviário da Beira está intensificando o nível de preparação com o propósito de vencer o Costa do Sol, jogo que terá lugar no Caldeirão de Chiveve hoje. Depois de Ferroviário da Beira ter deixado 2 pontos para a corrida do título frente ao Majeje de Maputo, quer continuar a manter na boa posição da tabela classificativa. Neste domingo vai receber o Costa Sol de Maputo, uma das equipas gigantes que também quer arrancar 3 pontos à locomotiva de Chiveve. Mas a formação do Ferroviário da Beira diz que as máquinas já estão afinadas para que o Costa do Sol deixe 3 pontos na Beira. Em relação ao Costa do Sol, tenho mais fundamentos para esta estratégia funcionar e é isso que nós queremos, é recuperar esses 2 pontos perdidos em Maputo. Sim, estamos preparados. Eu acho que nós durante a semana criamos vários cenários, okay? Para os adversários jogar num bloco baixo, num bloco médio, nos pressionar alto ou não pressionar alto. Os jogadores estão preparados para isso, tem a ver com os nossos princípios de jogo e estamos preparados para combater isso. Agora acredito que vai ser um jogo que vai se resolver no pormenor. O técnico Duarte disse que apesar de alguns atletas estarem lesionados, o foco não foge. Temos algumas lesões, o Foia, o Edson, o Gustavo também não sei se vai estar preparado para o jogo ou não, mas nunca me preocupei com isso, conto com todos, inclusive é uma oportunidade de nós lançarmos miúdos da formação também, por isso não tem problema nenhum em relação a isso, nunca o tive. Eu nunca me preocupo muito com o jogador, o que é que o jogador faz no jogo. Minha preocupação é sempre essa, por isso, como eu costumo dizer, não está o Manel, joga Joaquim, não tem problema. Já o capitão Comissário afirmou que os atletas estão em moral para esmagar o Costa do Sol. A moral sempre está em alta, bem treinados para fazer face ao jogo. O grupo está forte, focado, vemos de um resultado não conseguido do Macheche. Sabemos que neste jogo do domingo devemos entrar para ganhar como tanto nos outros. O grupo está unido, treinado e preparado para o jogo. Como disse o Mister, o que passou. Agora é concentrar no próximo jogo. Sabemos que se fizermos nosso trabalho, vencer os jogos que faltam, pode acontecer. Por outro lado, o capitão pediu apoio do público berense. Dar a oportunidade, a cidade será a celebrar mais um aniversário, que o público possa vir encher o caldeirão, nos apoiar, que nós faremos a nossa parte. Estão todos convidados. Sim, prometemos. Importa referir que esta será a 15ª jornada do Moçambola 2023. As imagens são de Lino Pedro, Mendes Mundai, FTV, província de Sofala. Muito bem, a nota que nós acompanhamos dava conta que o Ferroviário da Beira está intensificando o nível de preparação com o propósito de vencer o Costa do Sol, jogo que terá lugar no Caldeirão de Chiveve, está inserido na 15ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol. Não vai acontecer hoje, conforme disse antes. É o fim do Jornal da Noite, gratos pela atenção dispensada. Tenha votos de uma boa noite e bom descanso. Até lá.